Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre A Torre do Terror, da autora Jennifer McKenna. Acho que é assim que fala, gente, o nome dela. Legal essa capa aqui, né? Essa daqui então é da editora Record. Vocês encontram facilmente esse livro para comprar. É a mesma autora, né, desse livro aqui que eu sempre tô falando pra vocês, que eu já mencionei aqui também no canal, que é o Prisioneiros de Inverno. Eu não tenho resenha dele, mas... Não, eu não tenho resenha dele, mas eu falei sobre ele diversas vezes, indicando ele. E ela tem outros livros também, que eu pretendo ler depois. Eu notei algumas características que a autora tem, que eu acredito que ela coloca nos livros dela, que aqui também tem. Depois eu vou explicando pra vocês, tá? Vamos falar um pouquinho então. Eu vou tentar estruturar a resenha pra vocês da maneira mais clara possível, tá? Para que não fique confuso pra vocês. Por quê? Aqui nós vamos ter 4 gerações de família. 4 gerações. E isso também eu acredito que seja característica da autora, e ela vai e volta no passado, então tem várias datas. Ela vai e volta. Também tem isso em Prisioneiros de Inverno. Então você precisa ficar atento, não que seja confuso. Você pega o jeitinho logo, mas tem que prestar atenção, principalmente na hora de fazer uma resenha, né? Pra contar pra vocês, pra ficar claro. Mas eu vou fazer o possível, tá bom? Vai parecer um pouco complicado de entender, mas não é. Bom, aqui vamos começar nos tempos atuais, que é 2013, com a Amy. A Amy é casada com o Mark e ela tem 2 filhos. O menininho, que tem ali uns 8, e a menina, que tem por volta de 10 anos. E o livro começa com a Amy. Na verdade, a gente já sabe que ela vai cometer um crime bem hediondo. Ela vai matar a família toda dela, mas vai sobrar a menininha. E é a Amy contando pra gente ali, nos pensamentos dela, porque as pessoas não sabem o porquê que eu tô fazendo isso. Ela tá com um rifle na mão. As pessoas não sabem por que eu vou fazer isso, elas vão me taxar como louca, como perturbada, mas elas não sabem de nada, é necessário que eu faça isso, aquela coisa toda. E aí o corpo vai ser encontrado, quem vai encontrar, inclusive, vai ser o Jason. O Jason foi amigo da Ana há muito tempo atrás, e de outros personagens também aqui na história, e no momento atual ele é policial. Então ele já conhece a Amy, ele vai ter um grande impacto ali de encontrar aquela cena horrível, mas também dá-se a entender que não foi só o rifle. Os corpos têm marcas de retaliação, então assim, é uma coisa estranha. Muito estranho aconteceu ali, tá? Então assim, o que será que houve? Por que a Amy fez isso? Será que realmente ela era uma pessoa perigosa, uma pessoa louca e nunca ninguém descobriu? O que aconteceu que fez ela cometer esse crime? Ok, isso nos dias atuais. Vamos voltar lá para 1955, ele vai muito em 55, depois ele vai para 89, ele chega aí para 61, ele menciona alguma coisa ali nos anos 70, ele é assim, tá? E vai colocando ali as gerações da família. Aqui a gente tem, a história se passa em Londres, em Vernon, e aqui a gente tem um hotel que tem, ele tipo, tem um formato de uma torre, e ele foi construído ali, e bombava ali em meados dos anos 50, quando ele foi construído, e ele possui 28 quartos. E ele prosperava, ele tinha muita procura, ele tem piscina, né, ele tem várias coisas e tudo mais. Mas com a construção de uma rodovia ali nas proximidades, diminuiu muito o movimento, que daí, com o passar do tempo, ele parou de funcionar, e nos dias atuais ele é abandonado. Ele tem toda aquela atmosfera
sinistra, pesada, o lugar tá deteriorado e tudo mais. Isso lembra vocês uma obra do Hitchcock, Psicose? Aqui ele tem diversas referências do Alfred Hitchcock, do filme, da história do Psicose. Vocês lembram, né? Do hotel, que também foi construído, uma rodovia lá e tudo mais. E ele é mencionado diversas vezes aqui. Então, em meados dos anos 50, aconteceu isso. Ele até que chegou a... Ele foi construído, né, nos anos 50, depois ele passou ali por um bom tempo de prosperidade. Ele resistiu ali até meados dos anos 70. Então a gente vai conhecer quem que é essa Amy que comete esse crime hediondo no começo da história. Só um minuto, gente. Essa Amy... Deixa eu reestruturar aqui para não ficar confuso para vocês. Os donos desse hotel era o Clarence, a esposa dele, que eu não me lembro o nome, e eles tiveram 2 filhas, a Sylvie e a Rose. A Sylvie é descrita como uma moça bonita, dos cabelos loiros encaracolados, de olhos azuis, muito simpática, muito querida por todos, muito carismática e sonhadora e muito inteligente. E ela sempre teve o desejo de ir embora e fazer parte de Hollywood. Ela era super fã do Alfred Hitchcock, ela tinha um grande desejo de ser atriz ou diretora de cinema, então ela tinha aquela coisa de escrever cartinhas pro fã, sabe, e mandar. E ela escrevia, aqui tem diversas cartinhas dela para Hitchcock, dela falando do grande sonho dela, aquela coisa toda. E aí nós temos a Rose, que é a irmã mais nova dela, e é descrita aqui como o completo oposto da Sylvie. Uma criança estranha, ela é o oposto, tanto fisicamente como na personalidade. Uma criança um pouco estranha, meio assim, que é deixada de escanteio, que as pessoas não gostavam muito, mas a gente não sabe o porquê, se realmente ela é estranha. A gente vai descobrindo com o passar da história. Aí chega num fatídico dia que a Sylvie desaparece e ninguém sabe o que aconteceu. Então esse vai ser o primeiro mistério da trama. O que aconteceu com a Sylvie? No primeiro momento todo mundo achou, e isso vai se arrastar na verdade, todo mundo acha que ela foi embora para Nova York através dos sonhos, para realizar os sonhos dela, que ali ela não era feliz ali e tudo mais, mas que ela iria voltar assim que estivesse tudo bem, mas só que ela nunca respondeu e ela nunca voltou, nunca ninguém soube o que aconteceu com ela. E aí a vida se seguiu a partir daí. Passam-se muitos anos, a Rose teve uma filha, e essa filha é a Amy, tá? Lá, então ele vai para 1989, onde as protagonistas são a Amy, certo? Que é a filha da Rose. Estamos aí então na 3ª geração da família. E ela sempre andou grudada com as amiguinhas dela, que eram a Piper e a Margot. Grudadinhas assim sempre. Elas sempre brincavam ali, viviam dentro da torre e tudo mais. Só que daí acontece alguma coisa, já depois do desaparecimento da Sylvie, elas encontram, tentando ali fuxicar o que aconteceu com a Sylvie, né? Elas encontram uma coisa muito tensa. Elas descobrem um segredo que envolve a torre, mas a gente só vai saber isso no final do livro, que é um mistério que vai permeando ele todo, porque isso faz com que elas se afastem completamente. Elas vão se separar e nunca mais vão se falar, porque assim elas decidiram. Isso vai ficar no livro todo. Esse é o segundo mistério do livro. Cadê a Sylvie? O que elas viram de tão grave nessa torre que a separaram?
Terceiro mistério, o que aconteceu com a Amy? Por que ela matou toda a família dela? E daí, gente, assim, é muito misterioso, é muito envolvente. Aí, focando um pouco mais na Piper, na Margot e na Amy, elas nunca mais se falaram. A Piper é bem sucedida, trabalha na cidade grande. A Margot é casada com o Jason, que também se conheciam as meninas desde sempre, desde a época de escola. Foi ele quem achou o corpo da Amy, que eu comentei com vocês. Então eles são casados e a Margot ela tá grávida, ela já tá quase tendo o bebê, já tá no 8º mês da gestação. E aí elas recebem um telefonema dizendo o que aconteceu com a Amy, com a família dela. Elas ficam em choque e aí elas vão relembrar coisas do passado, aquilo que elas encontraram na torre, que ninguém sabe. Aí a gente tem mais um mistério na trama. Aqui a torre tem 28 quartos, é o que tá até na plaquinha ali, né? Temos 28 quartos, temos piscina, temos, né, tudo mais. Só que existe um mistério, um burburinho, que na verdade existe o quarto 29. Mas cadê esse quarto 29? O que tem nele? O que comprova que realmente existe esse quarto 29? Vamos ter que achar a planta para poder localizar. O porquê que... Será que eles realmente existem ou se é um devaneio? E por que ninguém sabe disso? Então elas vão atrás do mistério. O que aconteceu com a Amy? E esse tal desse quarto 29. É um livro que vai ter... Ele é pesadinho nessa parte, né, do que aconteceu com a Amy e tudo mais. Ele vai ter, sim, algo sobrenatural que envolve. A Sylvie, ela se envolvia muito com... Ela começou a fazer estudos com hipnotismo. E o mistério fica ali. Quem será que era a Sylvie, de verdade? Será que a gente conhece essas pessoas que estão aqui? Quem será que é a Rose, na verdade? Será que tá todo mundo falando a verdade pra gente, né? Essa torre era um lugar amaldiçoado, assombrado, era uma terra amaldiçoada? Essa geração de família estranha. Aí a gente vai ter elementos, então, sobrenaturais. Aqui ela vai colocar elementos de folclore, e isso tem também Prisioneiros do Inverno, tá? Mitos, tudo mais. Aí eu não posso falar muita coisa, gente. Mas a gente vai descobrindo aos poucos, mas assim, descobrir mesmo tudo o que aconteceu, mas é pro final. E só que você vai ficar preso no livro. Ele te envolve muito, tá? Depois que você pega o ritmo. Aí, gente, tem um poema que aparece aqui, que ele meio que resolve o enigma, só que não tem como. Eu vou ler pra vocês porque não tem como vocês fazerem associação, só mesmo quando vai chegando no final. E esse poema aparece diversas vezes, ó. Quando a sua porta bater a morte, você pensará seu rosto já ter visto, sem sorte. Quando ela, pé ante, pé subir sua escada, de pesadelos você reconhecerá a emboscada. Mas se lhe mostrar um espelho, o que vai ver é que você é ela e ela é você. De novo. Quando a sua porta bater a morte, você pensará seu rosto já ter visto, sem sorte. Quando ela, pé ante, pé subir sua escada, de pesadelos você reconhecerá a emboscada. Mas se lhe mostrar um espelho, o que vai ver é que você é ela e ela é você. Prestem bem atenção nesse poema aqui, tá? Mas realmente só vai fazer sentido no final da história. Gente, eu gostei muito do livro, eu gostei muito da escrita dessa autora. E é assim, tenham mente aberta, porque vão conter elementos, como eu falei pra você, folclóricos, tá? E vai ficar tudo explicadinho. E eu gostei bastante do livro, eu achei sensacional essa capa. É um livro fácil de encontrar, acho que isso é muito importante, eu indicar os livros que vocês consigam comprar, né?
porque daí fica complicado vocês não conseguirem achar as coisas, porque essa é a autora. Então fica aqui a minha indicação desse livro, tá bom, gente? E eu esqueci de ver o preço pra vocês, mas parece que ele tá bem acessível lá no site da Amazon, hein, ó. Então não percam essa oportunidade, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha conseguido passar pra vocês mais ou menos aí o que é a história, tá bom? Gente, até o próximo vídeo, então, tchau, tchau!